E, infelizmente, é nesse momento que o Flamengo se faz pequeno, com a atitude dos dirigentes que não têm convicção, porque isso daí já aconteceu em outros clubes. E eu vou citar o Palmeiras, olha o exemplo da Leila, não adianta chilique desse, daquele, quando você tem convicção, você continua acreditando no trabalho. Hoje de manhã, acordo 6 horas da manhã, não sei o que, já, pum. Felipe, como vocês do Flamengo são nojentos, não? As pessoas hoje são descartadas de uma forma tão natural e tão fria que às vezes a gente fica refletindo, né, imaginando. Você imagine quantas noites, quantos dias o Felipe ali focou ali no Flamengo, a qualidade que ele trouxe de treinamento, de jogos, de conquista, e aí você ser demitido dessa forma, então é muito triste, é lamentável. E agora abandonar o treinador. E vou te falar mais, o que está chegando aí é um bom treinador. O Leonardo Jardim, bom treinador. Mas no Cruzeiro, em 4 meses, ele falou que viveu 5 anos da vida. Opa! Agora você vai ver o que é no Flamengo. Um dia, é 1 ano aí. Você vai ver o que você vai ter de pressão, meu filho. Vamos ver se você é bom mesmo. Agora eu quero ver se ele é bom. Sabe o que vocês merecem? Jorge Sampaoli, Vitor Pereira. Vitor Pereira. Vocês merecem esse tipo de gente. Todo flamenguista que acordou hoje e se deparou com essa notícia da demissão do Felipe Luiz ficou espantado com essa notícia e eu tô trazendo aqui para vocês toda a repercussão dessa demissão do Felipe Luiz, Renata Afanha, turma do Jogo Aberto, e também tem o Neto aí ativando o modo sincerão. Assiste o vídeo até o final que você vai concordar com a opinião do Neto. E é claro, eu também quero saber a sua opinião. Aproveite esse espaço aqui abaixo nos comentários e me fale o que você achou dessa demissão do Felipe Luiz. Se gostar do vídeo, também não esqueça de deixar o seu like. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Felipe Luiz deixa o Flamengo depois de 101 partidas, com 70% de aproveitamento e como um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube. Em 1 ano e meio, foram 5 títulos: Copa do Brasil, Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileirão. Bom, é uma carreira ainda curta como treinador, mas muito vitoriosa. E ele teve uma passagem de êxito pelo Flamengo com números vultuosos. Olha só, 101 jogos comandando o time, só como técnico, não estamos aqui considerando ele como jogador. Foram 63 vitórias, 23 empates, 15 derrotas, o aproveitamento beirando 70%. Foram 184 gols marcados, 68 gols sofridos, 46 jogos sem sofrer gols. Os títulos: Copa do Brasil de 24, a Supercopa do ano passado, o Carioca de 2025, o último Brasileirão e a última Libertadores. E mesmo assim, tchau, fim de linha após uma renovação feita no final do ano. Ronaldo, qual é a explicação? É muito louco, né, ver esses números e o cara demitido, né? Muito louco, porque ela ganhou praticamente que tudo ali para fechar só o Mundial, que fecharia ali, né, Cicinho? E ele foi para os pênaltis. Então, é muito louco. Então, por isso o treinador ele tem que fazer um contrato bom mesmo, amarrar bonitinho, porque a vida do treinador é isso aí, ganha de 8 e no outro dia tá na rua. Eu acho que depois de tudo isso, ele merece também uma passagem pela Europa, né, Cicinho? Porque lá, acho que a turma deve poupar um pouco mais o treinador, eu acho, sei lá. Porque aqui o cara é fritado. Aqui não tem jeito. Com esses números, o cara ainda foi fritado pela sua torcida e pelo seu presidente e o seu gerente na calada da noite. Isso é louco. Isso é muito louco. Edu Dracena, o Felipe realmente muito jovem ainda como treinador, mas teve nas mãos um grande elenco, montou estratégias, ganhou diferentes campeonatos, foi adquirindo o respeito não apenas que ele já tinha como jogador, mas como técnico. E agora, um jogo em que ele vence por 8-0, dá a coletiva, termina tudo isso e vem esse anúncio do Flamengo que ele está desligado. Renata, na minha visão, eu acredito que ele já esteja já ser demitido depois do jogo do Lanús. Porque não é possível, de repente, em um jogo, né, que ganhou, vai demiti-lo. Então, acredito que depois do jogo do Lanús, que perdeu o título, a diretoria já começou a conversar com alguns treinadores. A minha visão é essa, porque não é possível um treinador que, olha os números aí que ele tem, 5 títulos em 101 jogos, você demiti-lo assim da noite pro dia? Não, pô. Então faltou aquela convicção, faltou aquela coisa assim, não, eu acredito no trabalho dele. Por mais que ele não ganhou os 2 títulos que disputou, mas ainda eu continuo acreditando porque ele já demonstrou isso para mim no dia a dia.
Então, acho que faltou. E você falou uma coisa bem interessante, Renato. Eu acho que a questão da negociação dele, da renovação de contrato, eu acho que ficou alguma coisa. Porque o ano passado, a gente viu o Filipe Luís sempre ao lado do Boto. E esse ano, em nenhum momento, o Boto ficou do lado dele. A gente viu o Filipe, assim, sempre isolado. Então, de repente, não ficou alguma rusga ali entre eles ali, que de repente não desceu tão legal assim pela diretoria, para que a diretoria pudesse tomar essa atitude que tomou ontem. Cicinho, você já vai opinar, mas aqui nós temos a nota de demissão, a nota oficial emitida pelo Flamengo, comunicando esse desligamento. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a partir desta terça-feira, dia 3, Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diogo Linhares, preparador físico. O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo que foi conquistado e compartilhado nessa jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional. Clube de Regatas do Flamengo. Cicinho, uma nota fria, normal, como a gente vê em casos assim, mas o que eu não consigo entender é que o Flamengo, ele pondera o ano inteiro maravilhoso que ele teve, desde 24, vamos dizer assim, e aí ele avalia 2 títulos que não foram conquistados, um jogo único, outro em 2 partidas, e aí no final, como nós comentávamos aqui, essa renovação que teve fissuras, mas o Flamengo fez tudo o que o Felipe queria e acabou cortando o treinador. Renata, infelizmente o futebol, a gente sempre fala, né, no futebol, principalmente brasileiro, não tem trabalho perfeito de treinador. E o futebol é momento, é aquele relacionamento que o cara fica casado 30 anos, aí passa um mês que tem aquela frieza no relacionamento e prefere lá. Então os 30 anos felizes não valeu de nada. É isso daí, tudo que o Felipe fez não valeu de nada. O importante é o quê? São 3, 4 jogos num ano atípico, com competições a todo vapor. O cara tem que concentrar para a Libertadores, o cara tem que concentrar no Campeonato Brasileiro, é carioca, é o time quase caindo, tem que mudar o planejamento. Então assim, tudo isso não é levado em conta. E, infelizmente, é nesse momento que o Flamengo se faz pequeno, com a atitude dos dirigentes que não tem convicção, porque isso daí já aconteceu em outros clubes. E eu vou citar o Palmeiras, olha o exemplo da Leila, não adianta chilique desse, daquele, quando você tem convicção, você continua acreditando no trabalho. Então isso demonstra uma diretoria que pensa pequeno, porque o Flamengo é gigantesco, não precisa agir dessa maneira. E falta com respeito com o treinador, porque deixar o treinador, depois de uma vitória da coletiva e mandar embora, peraí. Então, assim, é uma atitude soberba da diretoria do Flamengo. Filipe Luís, ele não sabia, mas o último ato teve mesmo cara e jeito de despedida. Não tenho dúvida disso, que eu vivi os melhores anos da minha vida aqui. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Será que ele já estava desconfiando? Será que o clima, o ar, tudo conspirava para uma saída do Flamengo? Que coisa, hein? Edu, a gente poucas vezes vê um cara tão rapidamente ter uma ascensão como treinador, e ele teve também sucesso, sorte. O Flamengo é um time que ajuda, o melhor elenco do país, e ele correspondeu oferecendo títulos. Mas, de repente, depois de um jogo, numa segunda-feira à noite, os caras anunciam a demissão do Filipe Luís. Eu, até agora, confesso que eu tô chocada, não pelo modo como isso foi conduzido, pela falta até de, não respeito, mas pela falta de consideração mesmo com esse profissional, e agora já conversando com outro. Vou falar até uma palavra, falta de gratidão, Renata. Gratidão, porque o que o Filipe Luís fez o ano passado, conquistando os títulos, né, você chegar de uma forma como foi, fria, conversou, parece que a gente leu ali 30 segundos de conversa, ele e o Boto, né, para decidir a sua demissão. Então, olha a falta de consideração, né, a falta de gratidão por tudo que o profissional fez, não só como treinador, mas também como atleta dentro do clube. Então, você vê realmente que as pessoas hoje são descartadas de uma forma tão natural e tão fria que, às vezes, a gente fica refletindo, né, e imaginando. Você imagine quantas noites, quantos dias o Felipe ali focou ali no Flamengo, a qualidade que ele trouxe de treinamento, de jogos, de conquista, e aí você ser demitido dessa forma. Então é muito triste, é lamentável. Agora, infelizmente, a gente está no meio desse turbilhão do que é o futebol, que é feito de resultados. Tomara agora que o Leonardo Jardim possa fazer um bom trabalho também, já demonstrou isso,
que ele possa ter sorte, porque não é fácil, Renato, por mais que ele tenha material humano, tem estrutura física, para você conseguir montar uma equipe, porque jogadores de qualidade o Flamengo tem muito. Agora, montar um coletivo, montar um time, não é fácil, não. Ronaldão, ontem a torcida, antes do jogo, se manifestou, chamou o Flamengo de time sem vergonha. E no final, a mesma coisa, durante o jogo, deu uma amenizada. Eu sempre digo que quando o torcedor não usa violência, ele tem total direito de se manifestar, vaiar, não vejo problema nenhum. Agora, independentemente disso, o Flamengo sofreu muitos problemas físicos, só que aí a diretoria disputa 2 títulos, não ganha. Chega um Paquetá por quase 300 milhões de reais, não acontece. Ontem foi talvez o melhor jogo dele. E o Filipe Luiz acabou pagando um preço alto por tudo isso. Por uma fraqueza da direção, vamos dizer assim. Fraqueza porque teve que ouvir o torcedor. E não tinha ali no seu grupo diretivo uma pessoa que falasse, não, eu confio no trabalho. Não, eu acredito no trabalho. Não teve ninguém. Quando apertou, aí todo mundo pulou. O próprio presidente já veio batendo no peito, falando que quer ganhar tudo, que paga o que for preciso para ganhar tudo. E esse é o preço do cara que não tem a consistência e a coerência de ver um grande trabalho. Porque o trabalho do Felipe é um grande trabalho, sim. O que ele conquistou. Agora, o time não está andando, por isso essas contratações malucas, salário que tem gente lá que está querendo ainda fazer um contrato, ninguém foi chamado ainda, o tal do Cebolinha, jogou no ventilador. O Cebolinha falando, ó, meu contrato está aqui, ninguém me chamou. Quer dizer, trouxeram um jogador de peso, abandonaram o grupo e agora abandonaram o treinador. E vou te falar mais, o que está chegando aí é um bom treinador. O Leonardo Jardim, bom treinador. Mas no Cruzeiro, em 4 meses, ele falou que viveu 5 anos da vida. Opa! Agora você vai ver o que é no Flamengo. Um dia, é 1 ano aí. Você vai ver o que você vai ter de pressão, meu filho. Vamos ver se você é bom mesmo. Agora eu quero ver se ele é bom. Pai de Deus, é o seguinte, ó, Quesada tá aí, Souza tá aqui e o Veloso. Acabou o apito final, chegamos em casa, e hoje de manhã, acordo 6 horas da manhã, não sei o que, já, pum. Felipe, como vocês do Flamengo são nojentos, não? Como as pessoas não têm o sentimento do cara que estava lá dirigindo a divisão de base, certo? Pegam um clube que estava sem rumo nenhum, não foi? Foi depois do Tite, né? Isso, depois do Tite, que vocês deram moral pro Tite, o cara que 2 Copas do Mundo não fez absolutamente nada, tá lá no Cruzeiro patinando em termos de futebol, de se reinventar como treinador, acabou com a seleção brasileira, não tem um legado do Tite em 2 Copas do Mundo, de zagueiros, de meio-campistas, de quem é da Zona 14, e aí o cara vem, ganha o Campeonato Brasileiro, ganha Libertadores, um menino decente, profissional. Eu não conheço o Filipe Luiz, mas é profissional, decente. Mas as pessoas decentes é o que vocês conseguem fazer. Vocês jogam na pandemia com as pessoas morrendo. Lembram disso, não? Esquece de tudo que acontece. Vocês fizeram isso com o Rogério Ceni mandando ele embora de madrugada. Vocês fizeram isso com o Renato Gaúcho. Vocês fizeram isso com o Dorival, porque o Dorival foi aí para salvar o Flamengo. Que vocês acham que vocês são o maior do mundo. Vocês não são o maior do mundo. Para mim, em termos de título, o maior clube desse país é o São Paulo, porque tem 3 mundiais. Santos, Corinthians, né? E vocês acham que vocês fazem... É porque a Rede Globo sempre colocou vocês e a Rádio Nacional... Então, sabe? Então vocês acham que pode fazer isso com o cara. Aí vem um jornalista, dá uma notinha e fala, olha, mas ele estava conversando com o Chelsea. E aí dá uma muleta. Dá uma muleta para vocês da imprensa. Dá uma muleta para que vocês... Olha, que falta de caráter do Filipe Luiz. Estava conversando com não sei quem. Ele estava sem contrato. Né? Não, mas exatamente. Ele estava renovando. Isso, sem contrato. Entendeu? Eu falo por mim, eu não falo pelo Veloso, falo pelo Souza, eu falo por Dinei, não falo pelo... Falo por ninguém. Eu, por exemplo, quando eu tive proposta do SBT, que vocês ficaram 3 meses conversando comigo, eu vim aqui falar pro Schneider. Ó, a parada é essa aqui, ó. É isso aqui, eu não quero nada do que eles estão... Tá tudo certo. Agora, pera um pouquinho. Aí vem um menino que sai da divisão de base, manda embora ele, depois de 8-0,
Não é o 8-0, sacou? Pô, você tem o... Por que mandaram ele embora antes? Porque os caras já estavam tudo certo com o cara. Sabe que vocês não entenderam isso? Não é porque na hora que ele deixou de renovar o contrato, porque dirigente todos calçam 40. Todos. O cara tem um pé 44, mas calça 40. Porque nessas negociações é que a gente vê um clube como o Flamengo fazer isso pro rapaz, um cara que tem um futuro incrível pela frente, um rapaz jovem, trabalhador, um baita de um profissional. Sabe o que vocês merecem? Jorge Sampaoli, Vitor Pereira. Vitor Pereira. Vocês merecem esse tipo de gente. É esse tipo de gente que vocês merecem. Vocês não merecem um cara que é legal, que é comprometido, né? Que é estúdio, ainda não é cascudo, ainda tem dificuldades para tomar uma porrada, ainda tem dificuldades para ganhar um jogo. Perdeu pro Corinthians, perdeu pro Lanús, mas o cara foi campeão. O que vocês fizeram com o Dorival Júnior? O que vocês fizeram pro Dorival Júnior mostra o caráter. Ou a visão, mas aí os flamenguistas vão falar, olha, mas o que você está pensando? E eu não tô nem aí, porque vocês flamenguistas pensam o que a Rede Globo pensa, o que a SB... Tô nem aí, irmão. Eu só entendo o seguinte, eu quando preciso defender uma pessoa, eu não preciso defender o Filipe Luiz quando ele tá lá no poder. Porque aí é ele, a gente comenta o futebol. A gente comenta o resultado. Ó, ele não foi bem, ele foi bem, ganhou título, agora isso, agora não. Agora eu sou a favor do homem. Eu sou a favor do cara que chegou lá, deu o peito, o cara deu a vida dele, o cara se dispôs a ir para um time como o Flamengo, sendo das divisões de base, onde nunca tinha treinado ninguém. Aí vem uma notinha, aí a mídia, olha, ele estava tentando acertar com o Chelsea, mas não era o Chelsea. Ó, vocês estão de brincadeira entrar nessa? Estão de sacanagem? O Abel fez a mesma coisa. Com direito ou não, os caras depositaram 5 milhões de dólares aí na conta do Palmeiras e que devolveu, perdeu 25 milhões de reais. E ele assinou com o Al Saad. E quando ele assinou, e quando a gente deu aqui que o dinheiro estava na conta do Palmeiras, o Palmeiras fez o quê? Passou uma borrachinha. Meu irmão, você vai ter que ficar mais um ano comigo aí, tá bom? Vai ter que ficar comigo mais um ano. E o que aconteceu? Ele ficou mais um ano. Eu prejudiquei o Palmeiras porque ele foi lá e assinou um pré-contrato? Não. Agora, vem dar essa boleta, não é verdade isso. Não é verdade. E todos os jogadores ficaram muito bravos em relação a isso, né? E aí me parece que vocês aí do Flamengo, vocês acham que vocês inventaram a bola? Vocês acham que vocês inventaram a torcida? Vocês acham que vocês inventaram o Maracanã? Vocês usam o Maracanã há 50 anos. O Maracanã nem é de vocês. O Maracanã não é seus. Qual que é o estádio que vocês têm? A Gávea? O Parque São Jorge é muito menor que a Gávea. A Arena Barueri é menor que a Gávea. Ah, mas vocês não são tão grandão. Vocês não são os maiores do mundo. Que maior do mundo? Que maior do mundo que vocês são? O maior do mundo é o Corinthians, que leva mais de 30 mil pessoas em Brasília. E é tudo corintiano. Eles não são Botafogo da Paraíba, eles não são, sabe? Não é isso. Sacou? Agora, peraí, fazer isso com o menino, pô. Pô, fazer isso com o Filipe Luiz, na calada da madrugada. Vocês só fazem na calada da madrugada. Tudo que vocês fazem é na calada da madrugada. E mais, né? Vocês se acham os maiores. O Vasco é muito maior que vocês. O Vasco é muito maior que vocês. Só que aí é o seguinte, só que vocês têm uma coisa que é acima de todo mundo. É o Zico. É o Zico. O Zico é o Flamengo. Se vocês tivessem a capacidade do ser humano que é o Zico, e acho que o Zico faz aniversário hoje, se eu não estiver errado. Acho que o Galinho faz aniversário hoje. Se fizer, eu quero o gol dele. Entendeu? Se vocês tivessem o que o Zico tem, talvez o Flamengo pudesse ser um dos maiores do mundo. Não é hoje o aniversário do Galinho? É hoje o aniversário do Zico. O Zico é o Flamengo. O Flamengo é o Zico. 73 anos. Não é 73 anos? Porque eu sou fã na minha casa só tem uma camisa, meu irmão, que é a camisa de 90 anos do Flamengo. Eu ganhei do Zico a camisa. Ele sim representa o Flamengo. Sabe por que ele representa o Flamengo? Porque ele é direito. Não tem um ex-jogador. Não tem um torcedor do Flamengo. Não tem um torcedor que não torça pro Flamengo, que não tem o entendimento que o Zico é o maior de todos. Como pessoa, não estou falando nem como jogador. Como pessoa, o Zico é o Zico, irmão. O Zico é o Zico. O Zico é o Flamengo.
Agora, vocês não representam o Flamengo. E pode mandar memorando aqui pro Johnny Saad, pro deles, do jeito que vocês estão acostumados a fazer. E não é só vocês do Flamengo que manda, não. É o Fluminense que manda, é o Palmeiras que manda. Eu tô aqui para vocês. Com o memorando de vocês, eu vou no banheiro. Com o memorando que vocês mandam aqui pra Band pra mim. Porque eu não tenho medo de vocês. E a gente falou sempre isso aqui. Aí é uma coisa, tudo tem que ser para eles, o campeonato tem que ser para eles, o árbitro, tudo. É uma coisa impressionante. Aí vocês pegam esse menino aqui, ó, dá uma olhada. Como é que eu mando embora um profissional com esse currículo? Que tem ambiente bom e que trata todo mundo da empresa. Pô, foi mal aí na fala dele, tá tudo bem, mas ele com certeza ele repensou da fala dele. Todo mundo erra, né? Que todos nós erramos. Todo mundo. Pô, eu tomo pau da internet, que você não tem ideia. A sua mulher é uma puta, seus filhos têm que morrer de câncer, o seu pai é vagabundo. É isso, as pessoas falam isso. E comigo, meu irmão, não tem esse negócio de não falar as coisas aqui. O dia que não quiser mais que eu fale, é só dar minha... Não tem problema. E a Band não vai fazer isso comigo. Porque eu vivo a Band. Eu vivo isso aqui. Doa quem doer. Porque quando eu penso, Veloso, Souza, Quesada, Odinei, dá uma olhada, como que eu mando um cara desse embora? Qual é o motivo? Primeiro, porque o time é ruim. Porque o ambiente é ruim. Mas quando o ambiente estava ruim, Veloso? Você viu isso aí ou não? Não vi. Você viu, Souza? Não, também Você não. viu, Quesada? Você viu, Odinei? Até eu tenho olhado muitos jogadores falando, né? Da despedida. Do comportamento dele. Dá uma olhada no cara, novo. Pô, agora aí vem um outro treinador contra o Fluminense. Os caras não deixaram ele pra ficar com o Fluminense, porque se ele ganha do Fluminense... Não ganha o título. Não, os caras já estavam contratados. Os caras já estavam contratados, eu tinha que mandar ele embora de madrugada. Independentemente do resultado do Madureira, que é outra coisa, 11-0. Pô, parabéns ao Madureira, legal pra caramba, pô, acho do caramba, sabe? Tá tudo certo. Mas, pô, você tá de brincadeira comigo. Quando você faz isso, você demonstra o quê? Você demonstra que presidente, dirigente, não pensa no clube, não pensa em nós, ex-jogadores. Quantas vezes os caras arrebentaram com a gente? Arrebentou com o grupo, fez com que as pessoas pensassem que nós éramos mercenários, que a gente não ganhou porque a gente fez corpo mole. Assim, galera, sinceramente, sem palavras, uma diretoria que veio aí com a bandeira de profissionalismo, demitir um técnico dessa forma, ainda mais depois do Felipe Luiz ganhar tudo ano passado, só ficou faltando o Mundial de Clubes e foi por isso aqui. É uma falta de respeito com o treinador, é uma falta de respeito com o ex-jogador do clube, que é declarado torcedor do Flamengo, Felipe Luiz. Para quem não lembra, ele teve uma das atitudes mais lindas da história do clube, que foi tirar o escudo do Flamengo do chão no vestiário e deu a ideia de colocar o escudo no teto, porque segundo ele, no escudo do Flamengo não se pisa. Desde então o escudo do Flamengo é no teto onde ele deve ficar e não é mais no chão onde todo mundo pisava no escudo do Flamengo. E um ex-jogador, um treinador vencedor do clube ser demitido dessa forma, você pode achar o que você quiser, a sua opinião, mas na minha opinião é uma falta de respeito que chega a beirar a covardia. Aí eu vou falar para você o que o Boto fez pelo Flamengo que foi melhor que o Felipe Luiz. O que o Boto fez pelo Flamengo que o Felipe Luiz não tenha feito melhor. Então por que o Felipe Luiz foi demitido e o Boto ainda continua no Flamengo? Agora, se confirmar que o Léo Jardim realmente será o novo técnico do Flamengo, vai ser tudo pior e tem que ser pior, tem que ser cobrado como o Felipe Luiz estava sendo cobrado, porque hoje ficou bem claro, no Flamengo não existe respaldo. Felipe Luiz, campeão do Carioca, campeão da Supercopa, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro e é demitida após perder 2 títulos, Supercopa e Recopa. Tudo bem que tem que ser cobrado porque tava jogando mal, mas demitiu o cara só porque o time tava jogando mal 2 meses, cara. E da forma que foi, sinceramente, na minha opinião, é um vexame, é uma vergonha. É uma falta de caráter. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. Me fale o que você achou da demissão do Felipe Luiz. Você concorda? Você discorda?
Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Eu estarei lendo todos os comentários sempre que possível eu respondo, mas eu irei ler todos e marcar com o coraçãozinho, beleza? E é claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E também, se você ainda não for inscrito, aproveita agora, clica aqui abaixo no botão inscrito e inscreva-se. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? E se você assistiu até aqui, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!